Galera, é o seguinte, a luta pelos 60 quadros por segundo soa como uma metáfora no meio dos jogos do gênero. Afinal, em um jogo de luta, o que mais se espera é que existam muitos combates que sejam imersivos o suficiente para não apenas manter o jogador preso na tela, como também fazê-lo vivenciar aquela situação a ponto de ficar atento a cada movimento feito pelo seu oponente. Na época dos arcades ou das disputas em casa, quem nunca ficou olhando de rabo de olho para os controles dos adversários na expectativa de descobrir qual era o próximo movimento deles? Hoje, com o foco nas jogatinas online, a estratégia mudou, mas a intenção permanece a mesma: antecipar o movimento do seu adversário. E é aí que entram os 60 quadros por segundo. Os 60 FPS são almejados especialmente nesse tipo de jogo por um motivo simples: a velocidade em que o personagem recebe o comando que você ordenou que ele fizesse através do controle. Com as disputas sendo feitas online agora, cada milissegundo importa, e Street Fighter 6 entende muito bem isso. Só que precisamos lembrar que quando se fala de 60 quadros por segundo, o Xbox Series S é um console problemático nesse sentido. Alguns desenvolvedores optam por entregar um pouco mais de qualidade gráfica e se focam em 30 FPS, já outros, dependendo do jogo, abdicam de recursos revolucionários na plataforma para poder entregar uma melhor experiência nesse segmento. O melhor dos casos, no entanto, é quando existe a escolha para o jogador escolher qual o melhor modo para si e com qual ele mais se identifica. Embora esse tipo de façanha ainda seja uma dificuldade no Xbox Series S, porque muitas empresas têm uma clara e notável preguiça de otimizar seus jogos para o console porque ele é relativamente mais fraco, depois de muita luta, já encontramos alguns casos que provam que é tudo uma questão de otimização. Ou vocês acharam mesmo que o console ia dar conta de rodar alguns jogos pesados em 1440p, mas não conseguiria rodar esses mesmos jogos em 60 FPS? Um tanto incoerente, não é mesmo? E felizmente, esse é mais um jogo que entrega isso. Só que Street Fighter 6 veio por um viés bem mais seguro na sua trajetória para poder alcançar os 60 quadros, o que não o impede de decepcionar ao usar a capacidade do Series S. Ao contrário das versões mais fortes que oferecem dois modos gráficos, trazendo resoluções mais altas como 4K e atuando em 60 quadros por segundo, o Series S decidiu se manter nessa disputa de maneira equilibrada. E adivinhe, Street Fighter 6 entrega os 60 quadros por segundo por aqui sem maiores problemas, porque a melhor parte disso tudo é que são 60 quadros por segundo estáveis. Além de um valor alto, a estabilidade na performance também é fundamental para que não se haja quebra de ritmo, porque ritmo é imprescindível por aqui. Ou seja, por óbvio vamos encontrar combates desenfreados, sequências de combos que vão exigir o mínimo de estudos se você quiser se aproximar de algo mais profissional e uma fluidez incomparável. E tudo isso porque os 60 FPS estão presentes por aqui. Mas a troco de quê? Trazer Street Fighter 6 em 30 quadros por segundo é inviável na atual conjuntura da indústria, mas a versão de Series S nos faz questionar até que ponto precisam haver concessões para que o santo grau da performance seja atingido. São concessões por falta de poder da plataforma ou porque o motor gráfico carece de otimização? O que eu quero perguntar de forma mais objetiva é, para rodar Street Fighter 6 em 60 FPS no Series S, as reduções precisavam de fato terem deixado o jogo tão vergonhoso em seus visuais? Bem, temos muito o que conversar. O fato é que toda a artimanha técnica da Capcom foi desenvolvida pensando nas plataformas mais fracas da indústria no momento. Não que elas não suportassem na íntegra muito do que o game pode oferecer, mas precisavam haver distinções entre a nova e a antiga geração e entre o console mais fraco e o console mais forte. Mas existem algumas incoerências. Então, muitas deficiências encontradas no Series S só podem ser vistas quando postas em parede comparativa, porque tudo foi construído pensando em como valorizar os consoles mais fortes, mas também em como mascarar a visível falta de interesse em otimizar o jogo na plataforma mais fraca. E existem inúmeras formas de mostrar isso, acredite. Mas para começo, eu acho que é bem interessante já começarmos a falar do pior dos casos, porque todo mundo precisa estar ciente com o que estamos lidando. Quando eu digo que é falta de otimização, não é exagero. Texturas. Quando você inicia sua vida gamer no PC, você aprende que existem diversas características gráficas nos visuais que podem ser controladas de acordo com o nível de detalhamento que você quer e principalmente com o que seu computador aguenta. E olhando para as texturas de Street Fighter 6 no Series S, a gente entende como Street Fighter 4, mesmo que em PCs mais fracos na sua época, já era um jogo genial. E sim, essa é uma breve comparativa com um jogo que saiu para Xbox 360 e PS3, consoles com quase 20 anos
anos nas costas. Os modelos dos personagens tiveram seus detalhes tão reduzidos que perderam elementos que podem ser taxados como benefícios de uma nova geração, o que faz a gente se perguntar qual é a graça de jogar isso num Series S. Por exemplo, não existe mais um sistema de deformidade de músculos nos personagens. Esse é o tipo de recurso que permite que os músculos deles, de uma forma geral, tenham deformidades, ou se você preferir, contornos mais humanizados e, como consequência, mais naturais também. E para Street Fighter 6 isso é interessante porque houve uma mudança na estrutura técnica da franquia. No Street Fighter 4 tivemos a MT Framework dando suporte ao game como motor gráfico. No Street Fighter 5 houve uma mudança que sustentou o título bem o suficiente para que ele fosse de nova geração da época no PS4, se focando na Unreal Engine. Já no Street Fighter 6, o foco foi a Unreal Engine, o mesmo motor gráfico que dá vida aos games da franquia Resident Evil. Apesar de ser bastante versátil, esse motor gráfico ficou muito conhecido por conseguir dar ênfase em visuais mais realistas. Então, se você está se perguntando por que a estética do jogo nas lutas tem um ar mais real, eis a sua resposta. Algo que não se aplica ao modo tour do game, mas falaremos disso numa outra oportunidade. O foco que precisamos ter aqui é que, além dos músculos terem perdido uma grande característica que favorece esse realismo, existem outros detalhes neles que foram perdidos também. As veias no braço de Ryu enquanto ele faz força desapareceram por completo, por exemplo, e o pior é que não está nem longe de acabar. Se observarmos as estruturas dos modelos em si, a textura como um todo foi reduzida. É como se pegássemos o jogo no PC e colocássemos a qualidade dos modelos entre as configurações média e baixa, resultando em tudo ter sido renderizado em uma qualidade bem vergonhosa. Mas calma, porque o que deixa as coisas ainda mais desesperadoras é observar não apenas a pele desses modelos, mas também suas roupas e seus adereços. Observar esses pontos enquanto se joga a versão de Series S de Street Fighter 6 poderia ser como jogar uma versão mal feita do jogo no PS4, só que adivinhem, até lá, esses mesmos modelos de personagens estão melhores por apresentarem mais detalhes e um pouco mais de definição, embora ainda demorem para poder carregar esse tipo de elemento. Já quando observamos os cenários e a sua composição, é inevitável se decepcionar. Mas é uma decepção que surge diante de uma parede comparativa porque a Capcom foi inteligente e é algo que eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre. Porque inteligente, a Capcom é e a gente não pode negar. Vamos reparar nesse ambiente, ou melhor dizendo, no background dele. Diversas cadeiras, um cenário festivo, muitas camadas de fundo e uma ou duas pessoas para indicarem que no local está prestes a começar algo. Só que esse é o storytelling da versão de Xbox Series S. Agora, reparem no que acontece em consoles mais fortes. O mesmo local, muitas pessoas e uma movimentação bem dinâmica entre elas que gera consistência e naturalidade para o ambiente, gerando uma distinção entre as versões. Já aqui, temos um local tropical coberto por uma árvore, e convenhamos, é relativamente bonito mesmo que na versão do Xbox Series S. Mas reparem como as coisas mudam em uma plataforma mais forte. A árvore que apenas servia para gerar sombras com suas folhas, permitiu a incidência de um feixe volumétrico belíssimo que faz com que a luz se espalhe dinamicamente e crie senso atmosférico no local. E por que a gente precisa bater nesse ponto? É muito simples, porque nada impede o Xbox Series S de ter essas mesmas características visuais, ainda que o jogo esteja sendo executado em 60 quadros por segundo. Estamos falando de um motor gráfico que conseguiu trazer à vida os excelentes gráficos de Resident Evil Village. Não faz muito sentido. O que faz menos sentido ainda é olhar para o game nessa plataforma e ver como aqui especificamente ele é inferior ao jogo que o antecede, que é da geração anterior. Os NPCs no fundo dos cenários não aparecem em larga escala como deveriam, e feixes volumétricos já se tornaram algo tão básico que até o Nintendo Switch com seu processador de celular conseguiu trazer. As coisas ficam muito incoerentes na versão de Street Fighter 6 do Series S. Esse tipo de dificuldade técnica incomoda nesse nível porque ter backgrounds vivos e movimentados, na maior parte das vezes, sempre foi uma característica dos jogos da franquia. E não encontrar isso por aqui é desanimador, porque são itens que o Series S com toda certeza é capaz de trazer. Poderíamos tentar justificar tamanha dificuldade se o jogo tivesse comprometimentos com um sistema de anti-serrilhamento pesado ou com uma alta resolução, mas para se ter uma ideia, a contagem de pixels aqui é o comum do console, 1080p, e o anti-serrilhamento temporal é incompetente o suficiente para não dar conta nem dos fragmentos no cabelo das personagens, algo que é interessante da gente explicar inclusive. Esses elementos finos vão sempre apresentar problemas em três situações: baixa resolução, e quando eu digo baixa resolução eu me refiro a uma resolução inferior até mesmo ao 1080p, porque acreditem, 1080p ainda é uma resolução consideravelmente boa; anti-serrilhamento temporal, porque nesse
nesse caso é uma técnica que calcula como construir pixels presentes, usando como base os pixels que já se passaram. Por isso, quanto menor o elemento, maior a dificuldade. E por último, o checkerboarding, que é uma técnica de reconstrução. Com isso, já sabemos onde Street Fighter 6 peca nesse sentido, certo? Em plataformas mais fortes, o problema até é minimizado, só que no fim das contas, mesmo que numa intensidade menor, ele persiste, e só é minimizado porque nessas plataformas a contagem de pixels é maior, e não porque a técnica de anti-serrilhamento é competente. O Series S até traz reflexos por espaçamento de tela nos estágios de luta e um cenário com física aplicada em alguns elementos, características essas que são presentes também nas versões mais fortes. Mas honestamente, essa é uma versão do jogo que merece ser desconsiderada porque não apresenta nem tudo o que ele pode oferecer e nem do que o Series S é capaz de fazer. Por isso, Street Fighter 6 no Series S é uma vergonha, mesmo sendo um bom jogo de luta na íntegra. Mas eu quero a sua opinião. O que você acha desses jogos que são ridiculamente minimizados na versão do Series S, mesmo que sejam capazes de serem executados com maestria pela plataforma? São efeitos que estão presentes num PlayStation 4, por exemplo, então não faz muito sentido. Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.